Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Assunto da primeira página, não poderia deixar de ser diferente. É Neymar com que esse caso vem tendo, e foram muitos de ontem para hoje, não é? Alguns acham que suficientes para livrar a cara do Neymar da acusação de estupro, outros acham que ele vai estar encrencado da mesma maneira, por se não mudar de comportamento. As opiniões convergem, divergem, mas é o assunto do momento com toda certeza. Por quê? Porque a situação da mulher que acusou o Neymar se complica, e se complica bastante. A partir do momento em que o advogado que cuidava dela deixa o caso, diz que ela mentiu porque ela só tinha falado em agressão, não em estupro, agressão física, violência, não em estupro, não é? Que aí seria o auge da violência realmente, e, portanto, ele estava fazendo uma defesa que não correspondia à verdade. Apareceram áudios mostrados pelo Jornal Nacional em que ela falava sim de estupro para esse mesmo advogado antes de toda essa história vir a público. Então sempre há conflitos de informações. O vídeo que ela diz que tem com as imagens do Neymar sendo agressivo, aquela coisa toda, agora estão sob suspeita de manipulação. Esse vídeo teria sido totalmente editado, provavelmente ela vai ter que dar um novo depoimento. A história se complica, não é? Pai do filho da mulher que denunciou o Neymar agora está dizendo que vai denunciar também, que vai processar, porque o Neymar expôs o filho dele a partir do momento que colocou aquelas mensagens íntimas na internet e não nublou o nome do filho. Tem o nome da criança ali. Não sei se seria suficiente para esse tipo de atitude ou de resposta desse pai, porque a partir do momento que o nome da mãe não está identificado, o nome de um filho, né, fica complicado o pessoal fazer a junção com essa mãe, identificar a mãe, filho, botar todo mundo no balaio desse escândalo aí e ponto final. Real Madrid, não é? Que todo mundo estava achando que fosse tirar o Neymar do Paris Saint-Germain, está dizendo que não quer saber. Tomou distância já do craque. Nike continua de olho, continua preocupada, como disse a empresa através de uma declaração oficial mundial. Então, gente, as chances de que ele estivesse ou esteja dizendo a verdade são muito grandes. Que houve algum tipo de armação nessa história, né? Também são muito grandes de terem acontecido, disso ter acontecido. Mas isso ainda não está totalmente descartado, porque tem o lance da agressão física. Ele se livraria do estupro, mas ele ficaria com aquela imagem, né, de cara que agride mulher no momento íntimo, que a coisa degringola, por aí. Ainda teria alguma coisa prejudicial à imagem do Neymar. A não ser que esse vídeo tenha sido mesmo manipulado e se isso fique comprovado, aí ele está livre dessas duas coisas, tanto do estupro quanto da agressão. Talvez tenha que responder pelo vazamento de coisas íntimas, material íntimo na internet, mas vai depender, e aí eu acho que fica muito claro, do juiz entender que ele fez aquilo para se defender, que essa foi a única intenção dele. E se ficar comprovada toda uma armação, é claro que o juiz que vai julgar essa questão da internet vai entender que foi só para se defender mesmo, e aí ele estaria liberado dessas três complicações que redundaram no escândalo danado na carreira dele. Acho que o maior que ele já enfrentou. Agora, depende, né? Se tudo isso realmente vai acontecer. A única coisa que é líquida e certa e que a gente volta a bater na tecla, mesmo que tenha sido essa armação, ela saiu do Brasil já, né, com tudo isso preconcebido, ou não, mas o objetivo poderia mesmo ser grana. Aconteceu tudo isso, ela veio para o Brasil e queria se vingar do craque. Dá para entender, né? E é exatamente esse o ponto, porque muita gente detonando o Neymar o tempo todo. Gente, não é detonando o Neymar, a gente está falando em benefício dele, né? Para criar juízo, porque olha, se depois dessa não criar juízo, gente, não tem salvação. Porque eu acho que é um ponto crítico na carreira. E é isso, independente do que a intenção dela qual seja, não é? Se ela está mentindo, se ela não está mentindo, o que derivou tudo isso foi esse comportamento dele de ficar pedindo mulher por telefone.
né? Ou aceitando mulher que se ofereça por telefone. O pessoal tem muito isso, cabeça de homem, né? Sabe o tamanho da bunda, porque nudes não faltam, mas não sabe o estado do cérebro da figura. Você não sabe quem é a pessoa, então ele estaria transando com a inimiga. E esse tipo de risco existe para qualquer pessoa. Agora imagina se não vai existir para um Neymar na vida. Famoso, né? Todo mundo sabe que é um jovem milionário, todo mundo fica de olho, nem sempre é para o bem, muito pelo contrário. Então teria que se cuidar, teria que criar juízo, teria que amadurecer e parar com esse tipo de coisa, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Né? Se sexo é esporte, ok, mas futebol também é. Então vamos, né? E é com isso que ele ganha a vida e ganha muito bem. Vamos dirigir parte dessa libido aí para o campo, né? Para o esporte, para render o que infelizmente ele não tem rendido aí do que se espera dele, para ajudar a gente a ganhar uma taça, né? Copa América tá aí. Então vamos cuidar desse tipo de coisa, vamos focar. Para com essa história de mulherada assim, ó. Tem que ter uma referência, tem que ter um mínimo de conhecimento. Todo mundo sabe que a internet é uma armadilha e não vai ser para um homem, né? Por telefone, famoso, querendo pegar a menina, ai, mando passagem, mando isso, mando aquilo. Faça favor, utiliza melhor esse dinheiro, mas isso tudo é opinião pessoal, mas é uma coisa que realmente está tomando peso, né? Solidificando em relação à opinião pública. Está errado esse comportamento, é de risco, é perigoso. Numa das gravações ela fala que deveria ter matado ele mesmo quando ela teve a oportunidade. E se faz isso? E se mata o rapaz? Quem ia responder por esse tipo de coisa? Cadê um esquema mínimo de segurança para ele, nem que seja para ir transar com fulana lá na esquina? Onde é que está esse tipo de coisa? Essa é a tela do Jornal Nacional e ela fala, tô com raiva, Zé, eu devia ter matado ele quando eu tive a chance. Quando é que ela deve ter tido essa chance? No quarto de hotel, quando a coisa degringolou. Né? Então, como é que você pega? Convida alguém, leva daqui do Brasil para Paris, hospeda num hotel legal para ter uma noite de sexo, sabendo que sem saber o risco que essa pessoa pode, inclusive, te matar. E é isso, esse risco ele existe. E enquanto não entenderem esse tipo de coisa, olha aí o prejuízo que vem sendo causado. Graças a Deus o Neymar está aí, está inteiro, está vivo, mas a carreira a gente sabe que está ferida, né? Pelo menos por enquanto. Vou fazer o seguinte, ontem foi aí a partir do Jornal Nacional que a coisa teve esse desdobramento que tomou conta das manchetes exatamente como antes. E aí eu estou na linha justamente com o advogado que desistiu do caso. A gente está, na verdade, com o link, nosso repórter Bruno Tálamo. Nós estamos com o doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho, que vinha atendendo essa mulher que denunciou o Neymar por estupro, mas acabou deixando o caso. O que acontece muito quando os advogados percebem que cliente está mentindo ou descobrem isso. A gente viu o doutor Silvio Guerra com a ex-paquita, com a Pitucha, né? O que aconteceu? Ela mesma se cortou, arrumou toda aquela explicação, mas ele, como advogado experiente, viu que se tratava realmente aquele vídeo, abandonou o caso. Parece que pode ter acontecido a mesma coisa com o doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho. Boa tarde, Bruno Tálamo. Oi, Sônia Abrão, boa tarde para você, boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Realmente a notícia aí que caiu como uma bomba, né, envolvendo toda essa questão desse caso do Neymar e da garota que o acusa de estupro. E aqui ao meu lado está o doutor José Edgar, ele que advogava, como você bem disse, para essa garota que fez essa acusação seríssima ao craque Neymar. Não advoga mais, o doutor afirma que ela teria relatado para ele que foi agredida, porém registrou o caso em uma delegacia aqui em São Paulo como estupro. A partir daí, o senhor e seu escritório abandonaram o caso, doutor? Obrigado pela oportunidade, Bruno. Só deixar uma questão aqui técnica, nós não abandonamos o caso, né? Na verdade, nós renunciamos à procuração que nós tínhamos, tá? Isso é uma questão importante, porque o abandono parece que deixamos abandonada a cliente, né? Sim, não, sim. Nós renunciamos por conta de uma série de questões que eu vou agora mencionar e que acabaram se tornando públicas, né? Mas, basicamente, a minha avaliação do caso, desde que me foi trazido tanto os relatos quanto as provas, foi de que o caso deveria ser encaminhado como um caso de agressão, tá?
e não de estupro. Então, essa era a minha estratégia desde o início, que a gente deveria ter seguido caso eu continuasse no patrocínio da causa. Houve algumas conversas que foram E só um ponto importante, essa questão específica, se é agressão, se é estupro e tal, isso é uma prerrogativa que o advogado tem. Né? Eu sou técnico para avaliar melhor, no melhor interesse do cliente, como conduzir o assunto. E um ponto importante também é o seguinte, o fato, é muito comum também isso, né? Eu não sei quem está lá no estúdio, nos ouvindo, deve ter algum profissional também, que às vezes a pessoa captura o caso como estupro ou qualquer outro tipo de delito, e no curso das investigações, aquele caso evolui para um outro tipo de delito, e o Ministério Público, que é, na verdade, quem tem o titular de uma eventual ação lá na frente, ele, analisando o conjunto da prova, ele decide qual é o caso que deve ser adotado, se é um crime X ou um crime Y. Tá bom? Mas, na minha avaliação, seria um caso de ameaça. O senhor não sabia que ela iria registrar esse boletim de ocorrência como estupro? Ela foi sozinha à delegacia? Ela não foi na companhia de um advogado? Desculpa, eu não tenho conhecimento se ela foi sozinha ou não. Eu já não estava no patrocínio do caso. Eu já tinha renunciado, já tinha dito para ela que eu ia sair do caso. Ela, no meio de uma conversa comigo, ela já estava um pouco mais abalada psicologicamente. Ela começou a fazer uma série de pressões e tal, uma troca de mensagem mais ríspida comigo. E eu acalmando ela, olha, a estratégia legal não deve ser essa, e até que ela manda uma mensagem duvidando da minha idoneidade. Aí eu falei, olha, então vamos parar por aqui, e eu estou saindo do caso, renunciando, meu sócio vai encaminhar para você toda a formalização dessa renúncia e entregar todos os documentos. Então, o que aconteceu depois, né, eu não tenho conhecimento se ela foi com o advogado ou não, ok? Nessas conversas que foram divulgadas e que vieram a público ontem, ela afirma categoricamente para o senhor que ela quer vingança, ela quer acabar com a carreira desse pipoqueiro, abre aspas para a fala dela, e ela diz também que foi estuprada categoricamente e espancada. Porém, para o senhor alega aqui que ela tinha dito para o senhor que foi somente espancada e que o boletim de ocorrência seria de agressão e não de estupro. Mas nessas mensagens ela afirma que foi estuprada para o senhor. Exato. Ela, na verdade, ela já estava muito abalada, né, psicologicamente já, né? Então ela estava querendo tomar uma atitude mais ríspida. Mas, enfim, só abrindo parênteses, porque isso é muito importante, eu não tenho essas mensagens em nenhum momento foram divulgadas, que foram apresentadas ontem por mim. Eu fui pego totalmente surpresa, porque são mensagens confidenciais, tá, que não podem ser reveladas entre cliente e advogado. Tá? Mas, enfim, chegou por alguma fonte para o repórter, e eu me senti na obrigação porque meu nome estava ali mencionado via público, porque até então estava me mantendo totalmente afastado de qualquer questão, até porque a minha postura profissional é sempre evitar exposição midiática, me senti na obrigação de vir explicar o que estava acontecendo. Mas nessas mensagens, como de fato você perguntou, ela queria... estava muito agressiva e tal, e foi quando iniciou o término da nossa relação. Porque depois ela continua tal, e ela fala uma coisa mais dura para mim, e eu falo, e então eu chego com a renúncia. Então. Com relação ao encontro que você teve com os representantes do Neymar, 3 advogados, né, pelo menos essa é a informação, 3 advogados do atacante Neymar. O pai do Neymar, inclusive, veio a público e disse que, em um determinado momento da conversa, vocês queriam uma espécie de, abre aspas, cala-boca, para que essa história não vazasse à mídia. Vocês queriam dinheiro. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Não, primeiro que quem me conhece sabe que eu jamais faria isso. E quem não me conhece não tem o direito de dizer isso. Tá, ok? Eu tenho uma história longa na advocacia e quero me estender um pouquinho a respeito desse fato. Enfim, é a estratégia de defesa deles, eu respeito. Até então ele até tomou cuidado de não revelar meu nome, não revelar a imagem, enfim, então estava tudo bem, mas por conta dessa questão do Jornal Nacional de ontem, meu nome foi exposto a público. Então eu preciso agora me manifestar a respeito de como ocorreu isso, porque eu não sou um agente de distorção nenhuma, né? Primeiro, eu fui
com autorização dela. Houve essa reunião de fato? Houve essa reunião, eu me comuniquei com ele através de um amigo em comum, ele me convidou para ir para a casa dele, eu achava que a reunião ia ser com ele, tá? Ele não participou da reunião, e quando eu cheguei lá, era uma reunião com os advogados dele, o que eu me achei, que foi até muito melhor, porque eu estava numa conversa entre advogados. Tá, ok? Nessa conversa, eu tomei todo o cuidado de explicar que, olha, não estou aqui fazendo pressão, ameaça, nada disso. Eu vim aqui para expor um fato para vocês que me chegou ao conhecimento. Gostaria que vocês avaliassem junto ao seu cliente, inclusive, a veracidade para ver a versão dele. Aí me disponibilizei a ter uma reunião para apresentar os documentos para que, em conjunto, a gente verificasse se haveria ou não a possibilidade de um acordo. E é importante também mencionar o seguinte, que esse procedimento é absolutamente legal e previsto em lei. Tá, ok? Numa discussão cível, que seria o caso, né? Se ele, obviamente, reconhecesse que teria havido agressão, até então, né, nós estávamos numa conversa inicial, você tem um documento que se chama Instrumento de Transação Extrajudicial, onde você estabelece todas as regras de um acordo no caso de, eventualmente, ter sido cometido um delito e, eventualmente, se estabelecer um valor de indenização por conta daquele delito. Todo ato ilícito gera uma indenização. Isso é a regra do direito brasileiro. Então, por conta da delicadeza do caso, e eu, né, jamais quis expor esse caso ao público, né, tanto que não estou no caso, né, e provavelmente não ficaria. E falei isso para eles no final da reunião, olha, já que vocês não querem conversar a respeito, provavelmente é a última vez que vocês vão me ver, alguma coisa assim, não sei se eu vou continuar no caso, enfim. Então, essa reunião, ela foi com esse intuito. Tá? E inclusive, o direito brasileiro, ele tem como princípio, tá? Antes de qualquer litígio ser instaurado, as partes tentarem se compor. O primeiro ato que o juiz faz numa audiência de um processo de indenização civil é chamar as partes para uma audiência de conciliação. Então, veja, esse era o intuito. Em nenhum momento falei de valor. Não cheguei e falei, eu quero tanto para não fazer isso. Jamais. Tá? Então, veja, eu acho que houve talvez um certo exagero, sabe, estratégia de defesa, mas tudo bem, vamos, isso daí, se ele achar que houve, eu vou responder no processo legal adequado, mas estou muito tranquilo com isso. Estou muito tranquilo, tá? Essa foi a intenção era evitar essa exposição pública. Se ele tivesse realmente cometido, a gente tentar montar um instrumento com os advogados para tentar evitar, com toda a confidencialidade e tudo mais, esse assunto não via à tona, e foi essa a intenção, entendeu? Sônia, vou passar a bola então para você. Doutor José Edgar está à disposição aqui para responder as perguntas do estúdio. Tá, ok. Boa tarde, doutor José Edgar. Obrigada aí por atender a nossa reportagem. Nós podemos esclarecer vários pontos aí para o público depois dessa bomba que o Jornal Nacional soltou ontem para o país inteiro. Eu queria voltar no ponto em que ela diz para o senhor que o Neymar espancou e estuprou, porque a alegação para o senhor deixar o caso é que ela teria mentido em relação ao estupro. Desde o início, a defesa era baseada em cima da agressão. Por que é que o senhor não levou em conta ela ter dito antes que ela tinha sido estuprada? Achou que era por conta da revolta, da raiva, que de alguma maneira aquilo era um exagero de expressão? Por que o senhor passou por cima desse detalhe, se é que passou por cima desse detalhe? Qual detalhe, desculpa? Dela ter dito, sim, para o estupro e o espancamento. Na conversa do WhatsApp? Sim, sim. Na conversa do WhatsApp? Sim. Veja, deixa eu te falar isso. Essa conversa provavelmente foi a conversa depois que eu avisei para ela que não ia ter nenhum, que eles não queriam fazer nenhum acordo e que eles iam para a gente buscar os direitos dela. E ela me mandou uma mensagem por WhatsApp, né? E ela já estava bem abalada e nervosa. E eu não tenho como prática ficar retrucando com o meu cliente por WhatsApp, até porque nem tenho tempo para isso, sobre
questões técnicas que cabe a mim, como advogado, ter a prerrogativa. Então, se ela chega e fala, não, eu vou fazer isso de estupro e tal, eu não vou ficar discutindo com o meu cliente, porque eu já tinha adotado, desde antes, a estratégia, já tínhamos conversado a respeito disso, de que, para mim, a melhor forma de condução do caso era no caso, desculpa, ameaça não, no caso de agressão. Entendeu? Certo. Então, para mim, isso era irrelevante. Eu não preciso ficar retrucando com o meu cliente, porque a minha estratégia é minha prerrogativa, eu que toco. Certo. Agora, doutor, ela chega a falar em acionar crime organizado a partir de uma declaração como essa, ou não achou que ela fosse um pouco perigosa, não? Ou muito perigosa? Eu não entendi, desculpa. Em um determinado momento da conversa, ela fala até em crime organizado, colocar uma quadrilha atrás do Neymar. Exatamente. O senhor não temeu que ela fosse uma pessoa perigosa? Essa foi a pergunta da Sônia. De novo, ela estava totalmente abalada. É que a conversa depois, eu acho que foi nessa conversa depois que, inclusive, na sequência dela, ela me acusou de que eu teria recebido dinheiro da parte contrária para abandonar o caso e para não fazer o que ela queria. E logo na sequência, obviamente, eu renunciei ao caso. Eu falei, olha, isso é um absurdo o que você está dizendo, e renunciei ao caso. E mandei o meu sócio tomar as providências necessárias e nunca mais falei com ela, entendeu? Então, a sequência, o contexto da conversa, Sônia, foi esse daqui. Ela ficou muito nervosa porque ela estava muito aflita, queria tomar uma medida rápida, queria fazer um escândalo e tal, e eu não tenho esse perfil, não acho que era a melhor condução do caso estrategicamente, e achei que a gente deveria encaminhar de outra forma. Entendeu? Certo. E aí foi quando depois, logo na sequência, ela me falou uma coisa que envolvia a minha idoneidade, e eu renunciei ao caso. Certo. Okay. Agora, só mais uma coisa, mas isso é curiosidade minha como leiga mesmo, não é, doutor José Edgar? Que é o seguinte, ela expôs o Neymar da maneira que expôs, ela expôs o senhor, porque acabou redundando nisso, não é? Era o advogado de defesa dela. Quer dizer, vocês estão aí nomeados, por que ela tem que ser poupada? Porque é ela que pode, de repente, né, em hipótese, ser a bandida, entre aspas, da história, tem que ser poupada e não pode ser identificada para o grande público, já que ela trouxe a vocês à tona ao primeiro plano dessa história. Estou escutando super mal. Essa pergunta, especificamente, eu também não consegui entender, Sônia. Então, eu vou simplificar e vou falar o seguinte. Ela identificou todo mundo, expôs todo mundo, de Neymar ao doutor José Edgar. E por que ela não pode ser identificada? Porque nós, jornalistas, quando estamos comentando o caso, não podemos falar o nome dela. Se ela seria, entre aspas, volto a dizer, e por conta dessa história dela contatar crime organizado, que ela disse que até faria, se ela pode ser a bandida dessa história. Por que ela tem que ser poupada enquanto vocês estão dando aí a cara para bater? Deu para entender agora? Por que eu estou dando a cara para bater e ela não, é isso? Por que até esse momento a identidade dela tem sido preservada, sendo que ela expôs todo mundo e nesse momento é o senhor que está colocando a cara ao vivo aqui no A Tarde é Sua? Deixa eu te falar uma coisa. Eu sou formado eu trabalho desde 1989, cara. Sempre conduzia minhas coisas de uma forma muito correta, ética e tudo mais. Evito não acho, respeito o trabalho de vocês, mas não acho que esse tipo de discussão tem que ser em ambiente público. Tem o local adequado, que é a justiça, né? Inclusive é o local competente para julgar. Mas por que ela está fazendo isso, eu não sei, né? Então, o fato é que ontem o meu nome ia ser exposto, né? E eu achei absolutamente necessário expor a minha versão, porque eu tenho uma história para dizer lá, entendeu? Eu agi de forma ética, profissional, atendendo aos interesses dela até o momento em que acabou a fidúcia e pronto. Aí, qual é a minha postura? Renunciar ao caso. Agora, o porquê que ela está fazendo isso, eu não sei. Não cabe a mim responder, tá? Eu não tenho nada a temer. Entendeu? Não tenho nada a temer, fiz tudo certo, não fiz nenhum ato ilegal e enfim, estou contando dentro dos limites do que eu posso falar,
né? Porque as questões específicas dela, do que ela me apresentou e tudo mais, como eu não sou mais advogado do caso, eu não posso mencionar por uma questão ética. Mas, cara, a situação é essa. Então, eu não tenho nada a temer. Eu estou aqui porque meu nome foi mencionado. Agora, Sônia, só um questionamento que eu acho importante nesse momento. Peraí, Bruno. Pode falar. Tá, porque não foi essa a pergunta que eu fiz. Não foi essa, que o sinal está ruim mesmo e vocês não entenderam. Eu acho que ele está certíssimo em estar dando entrevista, a gente até agradece. Eu perguntei, como leiga, por que é que ela não pode ser identificada a partir do momento que todos os outros envolvidos nessa história estão identificados. Nós, como jornalistas, não podemos dar o nome dela. Por quê? Vamos ver se a gente entendeu a pergunta dessa vez, Sônia, que o som está um pouco distorcido. Por que até o momento todas as pessoas que estão envolvidas nessa história foram identificadas e ela ainda não? É isso, Sônia? Por que a gente não pode? Porque nós sabemos quem é. Por que os profissionais da imprensa não podem citar o nome dela? Por que os profissionais de imprensa não podem citar o nome dela? Bom, aí tem as regras de compliance de cada empresa, né? O nome dela não foi divulgado no boletim de ocorrência, e acho que essa é a regra principal pelas quais caiu. Não, mas pode continuar falando, caiu, mas eu acredito que a gente esteja no ar ainda. Pode continuar, doutor. Mas, enfim, então, porque não foi revelado o nome dela no boletim de ocorrência, por uma questão de cautela, as regras de compliance da empresa não deixo falar para não mencionar, né? Enfim, então, basicamente é isso. Então, eu acho que, né, deveria ser procurada a advogada dela e ela se pronunciar a respeito. Tá. Certo. Um questionamento importante, bem rápido, Sônia Abrão. Nas conversas que foram divulgadas, ela diz, vamos logo colocar na mídia tudo isso, e teria um vídeo, né? Que esse vídeo, inclusive, ainda não foi divulgado. Qual seria o teor desse conteúdo, doutor? Bom, primeiro que eu fui contra, né, de trazer qualquer exposição midiática disso, né? De novo, minha estratégia era outra, uma procuradoria especializada nesses assuntos e tudo mais. Eu vi o vídeo, tá? Vi o vídeo, mas eu não posso comentar o conteúdo do vídeo, tá? Porque eu não mais a represento e isso pode afetar a estratégia do caso da advogada atual. Então, seria não só indelicadeza, quanto uma impropriedade técnica e profissional minha. Mas seria algo que pudesse acabar com a carreira do Neymar, conforme ela cita nas conversas? Não vou te responder isso, não posso. Tá? Isso daí eu não tenho a menor condição de te falar isso. Né? Porque quem vai... A carreira do Neymar, ele tem a carreira dele, jogador brilhante, capitão da seleção brasileira, camisa 10, entendeu? Acho que as pessoas deviam um pouco também, né, separar as coisas, né? Então, sabe, uma coisa é uma coisa, né? O que o cara é fora de campo, outra coisa é o que o cara é dentro de campo. Então, eu jamais poderia afirmar um negócio desse, um prognóstico desse, e também não posso revelar o conteúdo. Certo. Perfeito, obrigado ao doutor José Edgar por atender aqui ao vivo ao À Tarde é Sua. Nós estamos sem retorno nesse momento, Sônia, então eu estou passando a bola de volta aí para você até que a gente possa aqui reajustar a nossa conexão. Tá, Sônia. ok. Então, vou mais uma vez agradecer ao doutor José Edgar da Cunha Bueno Filho, que nos deu essa entrevista exclusiva, falando por que ele deixou o caso, né, deixou a defesa da mulher que denunciou o Neymar por estupro. Então, as perguntas que o público estava querendo uma resposta, eu acho que vocês tiveram aí através. No finalzinho da entrevista, eu vi que ele já estava virando advogado de defesa do Neymar, não estava? Boa tarde, Thiago, Felipe Campos, Vlad. Você não acha ele advogado, jogador brilhante, camisa 10, o pessoal devia separar as coisas. Eu acho que as pessoas até separariam as coisas, não totalmente, não é? Mas se ele estivesse rendendo em campo, o tanto que ele rende de polêmicas fora do campo, sim. né? Então, aí, quem sabe? É isso aí. Foi exatamente isso que nós falávamos ontem aqui no programa. Sim. De que a questão de, como o Neymar mesmo colocou, o que aconteceu entre o casal não importa. O que a gente estava tentando discutir aqui ontem era o suposto estupro,
a questão da divulgação das mensagens privadas Sim. e o teor do laudo que foi emitido por um hospital conceituado aqui em São Paulo. E o comportamento dele muito antes desse tipo de coisa, que já era, né, um alerta aí de que coisas piores poderiam acontecer. Aconteceram. Não mudou nada. Jeito. Porque não mudou nada. O Jornal Nacional mostrou, falando que o Neymar é maravilhoso, que a menina está errada. Então, o povo, calma, ainda há uma investigação. Sim, ainda há sim, o lado da moça. sim. Ela constituiu um novo advogado. Ainda há o lado, no mínimo, da agressão. Tem o laudo, tem a questão das mensagens privadas. Alguns especialistas em internet dizem que, como ele colocou uma tarja, talvez isso não comprometa essa questão da privacidade. E tinha a questão do suposto estupro. Sim. Até onde isso vai dar, a gente não sabe. Mas tudo continua do jeito que está. Não Exatamente. mudou nada. As pessoas criaram uma reviravolta nas redes sociais. Olha, ontem o Jornal Nacional mostrou a matéria. Para dizer que tinha um inocentado, ele já estava livre de tudo. Faz uma estátua e vamos adorar. Assim, bem que a gente gostaria que fosse, né? Mas não é bem assim, não é essa a história. E tem também, já a gente vai mostrar, essas tais fotos tão faladas do laudo, né? Em que ela teria marcas, hematomas no bumbum, essa coisa toda provocada por uma noite de sexo selvagem, mas que depois ela estava debitando na conta da briga que eles tinham tido no quarto na segunda vez. Diga. E a moça vai ter que depor de novo. A polícia já convocou, vai ter que passar Acha que foi por lá de novo. manipulado os vídeos, né? Não se sabe o teor e por que precisa de um segundo depoimento. Mas com tantas peças fora do quebra-cabeça, a gente já começa a entender que eles estão procurando. É aquele lance que a gente sempre fala. Tem a sua verdade, tem a minha verdade e a verdade do que aconteceu. Por enquanto, está tudo nebuloso. A gente está tentando encaixar as pedras no quebra-cabeça. E é um quebra-cabeça difícil de ser decifrado. Mas eu acho que está pendendo para aquela linha de investigação que ontem começava a ser delineada de uma provável armação mesmo para cima dele. Vamos ver. Eu também acredito nessa história. Eu já tinha cantado a bola para o Vlad ontem mesmo, e no domingo eu cantei essa bola. Isso já foi arquitetado antes dela ir. Isso já... E vocês vão ver só, esse caso ainda vai render muito. Muito, também vai acho. ter gente por trás... Porque ninguém toma uma iniciativa de sair de um país e para outros. Enfim, para mim é muito louco. Eu acredito que exista muita gente maluca também. É claro, mas, ele é um enfim, deles também, de entrar no esquema deles. Como né? é que acha Agora, o eu WhatsApp achei dele, né? extremamente pertinente a sua pergunta. Justamente por essa questão, né? Ela pega, abastece a imprensa inteira, né? Com todos os detalhes, se coloca na posição de dama, né? Que ela precisa ser preservada. Se coloca na posição de dama. Certo. Aí o que acontece? Eu tô falando só jornalisticamente, ninguém pode falar absolutamente nada da fofa, da querida, enfim. Aqui nós sabemos que o Brasil, daqui a pouco ela tem um assessor de imprensa que ela está num reality show, né? Se é essa a intenção, se é isso realmente que eu acho que eles estão querendo fazer, eu acho isso extremamente desnecessário, eu acho sujo, baixo. Agora, o Jornal Nacional, eu acho que prestou ontem um grande desserviço. Desserviço? Eu achei porque eu acho que deveria pesar os quê? dois lados da história. Ué, né? mas pesar os dois lados da história. Não colocando ela também somente como a cruel e o Neymar extremamente favorável. Mas eu acho que sabe? tinha Não que... acho, eu acho que essas porque conversas tinham que ser ele estava divulgadas. sendo apontado, apesar de ninguém saber nada, e a gente sempre frisou nisso, tudo é investigação, tudo é só uma questão de trocas de opinião, a gente não podia duvidar dela, porque aquilo que eu falei ontem, eu não vou falar em relação a ela como mulher, porque as mulheres, quando denunciam estupro, elas são desacreditadas, elas são desmoralizadas, elas são desqualificadas, porque a gente ainda vive num país machista, mais da metade do mundo machista. Então, ok, vamos esperar a averiguação. Em princípio, o que a gente sentia, Neymar, estuprador, no mínimo um espancador, né? Para a gente, aqui, apenas o imaturo, o mimado, o irresponsável, aquele que não tem a devida dimensão do risco que corre nesse tipo de relacionamento e não tem a responsabilidade na dimensão dos compromissos que ele assume como atleta profissional e um dos mais bem pagos do mundo. Esse era o nosso ponto de vista. Agora, desde o momento em que o Jornal Nacional joga no ar, que o advogado
advogado deixou o caso, renunciou ao caso, como o doutor José Carlos prefere a palavra tecnicamente, que botou no ar áudios das ameaças dela, sabe? Uma pessoa, por mais revoltada que esteja, você vai à polícia, você denuncia, você quer que o homem que te fez mal pague por isso, ok, mas você não fala em matar esse homem porque você teve essa oportunidade. Nossa, olha o tipo olha de que horror. coisa, sabe? Colocou só, não tinha áudio, eram só as telas, né? Mas são as declarações dela através das telas, né? Estava fechada com ele num quarto e ela pensou na possibilidade de matar o Neymar. Olha o risco que esse tipo de atitude, né, irresponsável, de ficar mantendo encontros com um desconhecido, te proporciona. Outra coisa, falar em crime organizado, quer dizer, uma mente que pensa nesse nível das coisas, gente, não é alguém que tenha valores, né? Pelo menos uma coisa de bom que a gente possa imaginar. Então, aí você começa a pensar, puxa vida, tem coisa, tem um coelho nesse mato. Não está fechando. Isso, não está fechando. Mas eu não achei que o Jornal Nacional tivesse favorecido ela, não. Eu achei que mostrou o outro lado, daquela que está se colocando como vítima e que poderia ter feito coisas muito sérias ali naquele quarto, se realmente tudo aconteceu daquela maneira. Eu só acho assim que isso é um grande alerta para ele, Sim. né? Parar realmente com essas ideias todos os caras de e para todas as mulheres, né? Com essa ideia de festança, só mostrar o lado lindo da vida, do dinheiro, do milionário. Eu acho que isso é individual. Olha que lado lindo que ele está vivendo agora. Ele tem que entender isso. E outra coisa, hein? Paris Saint-Germain, FIFA e CBF já pediram para que ele se pronuncie e faça um vídeo contando Parece que ele vai dar uma coletiva hoje, depois do treino. Exatamente o que aconteceu. É isso que eles querem. Ele não vai falar sem orientação de um advogado, mas que ele tem que falar. Deveria que ele ter teria feito antes de publicar esse vídeo com fundo de pano com a foto do filho dele para o mundo inteiro ver. Se tivesse feito, não precisa colocar o print da tela. Fizesse um documento, fizesse uma declaração, se tivesse amparado pelos advogados. Acho que ele tomou uma decisão precipitada. Não, ali foi no pânico. Ali foi. Eu vou livrar a minha. Parado pro primeiro, deu uma olhada, porque assim, você vê que tem um pós, porque eles colocaram a imagem nublada. Então, alguém deu uma orientada, falou, ó, dá uma nublada aí, porque vai dar não ruim. Coloca tudo, mas deixa as pessoas entenderem a mensagem que você quer passar. Que seria aquela análise que o pai disse que tinha sido feita. Eu prefiro um crime de internet do que responder por um estupro. Um desespero, porque mas era melhor não responder nenhum nem outro. Exatamente, mas foi no desespero a coisa. Talvez na certeza ou no total interesse de desmentir esse estupro. Abre o livro de uma vez e acabou. O livro, vocês vão ver como é que a coisa se encaminhou de verdade. Eu acho que foi assim, mas não foi a melhor medida. A melhor medida teria sido esses dias todos estar analisando e hoje tem convocada essa coletiva e ele falar com tudo isso já muito bem amadurecido, muito bem colocado em termos de situação. Esse tipo de notícia já teria vazado em relação a ela, então seria mais fácil ainda ele começar a fazer uma defesa dele mesmo mais consistente diante da imprensa, mas não foi assim que aconteceu, foi tudo no atropelo, porque o choque foi grande, o próprio Ney Pai falou, a gente já sabia da denúncia, a gente já sabia da imagem, a gente só não achava que tivesse coragem, mas teve, né? E a gente não pode chamar isso de coragem no caso de ela ser realmente a mentora da situação e não a vítima. Para isso nós vamos ter que esperar as investigações até o final, mas agora até o vídeo está sob suspeita de manipulação. Vamos aguardar, né? Vamos para o Rio de Janeiro com o Alessandro Lobianco, lá do Carioca da Notícia. Ontem deu um furo muito importante aqui no nosso programa, porque ninguém sabia da situação financeira precária que a mulher que denunciou o Neymar estava atravessando. Inclusive, a história do despejo, não pagar a mensalidade da faculdade está sendo procurada, era um montante de parece que R$4.000, e hoje vamos ver se ele sabe se vai ter coletiva, se não vai ter coletiva, se ele está treinando, se não vai estar treinando, né? Vamos saber agora. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Sônia. Olha, com certeza o Neymar está treinando, porque a gente teve até uma informaçãozinha hoje cedo de como foi a conversa que o Neymar teve com o Tite, né? Na coletiva de ontem, o Tite havia dito que isso era uma coisa íntima e pessoal entre os dois, mas um jogador, um amigo do Neymar, acabou trazendo aí para alguns setores da imprensa como foi essa conversa. E foi descrito ali que nessa conversa o Neymar, foi um pedido do Neymar, até um pedido choroso, ele chorou bastante nessa conversa com o Tite ali, expondo o lado dele, e que no final dessa conversa ele fez um apelo ao Tite, que mantesse ele em todos os treinos, porque está ali na ativa, está treinando e está em contato com os amigos que estão apoiando ele ali, que fazem parte da seleção, seria uma coisa determinante para o emocional dele, para que ele se colocasse forte, e forte também não só na vida pessoal, mas dentro de campo, que ele pudesse estar continuando ali nos treinos, e isso foi dado ali um parecer positivo por parte do Tite. Eu queria, Sônia, só chamar atenção para 3 elementos, né? Ressaltar essa informação que a gente deu ontem e considerar que depois que a gente expôs essa situação financeira, a gente também expôs um segundo processo que ela havia passado, que foi também um primeiro despejo junto ao ex-marido, e é com essa notícia também que surge hoje, né, esse novo personagem, esse ex-marido dela, dando também um relato do que ele está passando aí com toda essa situação, né? Ele chegou a dar uma entrevista aqui para o Jornal Extra aqui do Rio de Janeiro, em que ele diz que ficou sabendo do caso, né, na sexta-feira. Você chegou a comentar isso na abertura do programa, eu queria só esmiuçar um pouquinho mais do que ele disse, né? Ele falou que teve uma relação de 7 anos, como eu disse, ficou sabendo isso no sábado, ressaltou que depois dessa exposição toda teve uma consequência de que a criança não está mais indo à escola, né? Ele acusa realmente o fato do Neymar ter levado essa exposição para que essa consequência toda viesse à tona. Ele considera, inclusive, que a mãe, né, precisou sair de casa com o filho, mas aí também a gente deixa a consideração que, se não fosse pela exposição, ela teria que sair mesmo, porque ela foi despejada, né? Sim. Então, ele faz essa consideração, né? Acha que ela saiu de casa tão somente aí por essa exposição, não quis revelar onde ela está, mas aí eu até entro agora numa questão que ele fala do estado emocional e físico dela, que é onde eu quero chegar também, dando gancho aí para a gente falar um pouquinho mais sobre o resultado do primeiro exame que ela fez na clínica particular, Sônia, porque até ontem a gente não tinha imagens, né? E hoje a nossa produção conseguiu aí imagens desses hematomas para mostrar. Da parte do Stevens Alves, ele disse que percebeu ela com um emocional muito abalado quando ela chegou de viagem, que ela conversou com ele ressaltou toda aquela questão emocional que de fato está no laudo, que ela está emagrecendo, está com perda de apetite, não consegue comer, mas que teria também relatado aí dores nos hematomas, onde supostamente ela acusa o Neymar aí de ter cometido essas agressões. O laudo, Sônia, como a gente até falou ontem, ele foi feito 6 dias, né, após aí o suposto ato. Sim. E realmente as fotos que a gente teve acesso são fotos chocantes, né? Independentemente da veracidade aí, desses machucados, desses ferimentos, são de fato ferimentos que chamam bastante atenção, até pela forma como está descrita ali no laudo, né? Que o laudo é bem claro no sentido de dizer que são hematomas que provocaram dores, que no local desses hematomas está ocorrendo tremores, né, ali na região dos glúteos e das pernas, que são hematomas grandes, hematomas escuros, e termina fazendo aquela conclusão, né, que além dos transtornos misto, ansioso, depressivo e aqueles sintomas gástricos, há um traumatismo, né, uma série de traumatismos múltiplos, né, traumatismos superficiais múltiplos. Essa é a expressão. Essas fotos vindo à tona agora, Sônia, realmente deixam o caso mais pesado, também com tudo que foi exposto ontem a partir do Jornal Nacional, né? Então, agora, como o Tiago falou, né? Existe uma verdade, existe uma segunda verdade e existe uma verdade real. Para chegar na verdade real, Sônia, eu acho que está se tornando cada vez mais complexo juntar esse quebra-cabeça, né? Eu acho que essa coletiva do Neymar, de fato, que estava sendo ventilada na parte da manhã, que iria ocorrer hoje no final do treino, se acontecer, é mais um ponto importante para um esclarecimento, mesmo depois dele tendo aí se pronunciado nas redes sociais. Olha, eu vou falar mais como mulher mesmo, eu não entendi bem essas fotos, mas o que mais ali aparece são estrias.
né? Toda essa parte riscadinha e mais avermelhada, me parece estrias, o que acontece muito com mulher que malha e malha demais. A pele acaba rasgando, porque isso é o que são as estrias, falta de colágeno, essa coisa toda. Isso não me parece ferimento de agressão, essa coisa toda. O vermelhão é que alguns especialistas que viram essas imagens dizem que pode ter sido aquela história de muito tapa ou muito trauma numa mesma região, né? E que isso pode ter feito parte dessa primeira noite de sexo selvagem e ainda tivesse deixado essas marcas e doloroso e o que aconteceu. É estria, mas tem razão. isso É tudo estria, Sônia? é É estria. estria. E lembra que naquelas mensagens ela falava que estava malhando porque ela ia entregar para ele um bumbum perfeito. Não é tão perfeito assim, porque essas estrias, inclusive, impressionam bastante e parece que foram ferimentos provocados pelo Neymar. E isso não tem a ver, na verdade. O vermelhidão, o trauma, tudo isso, quem fez o laudo pôde atestar. Mas o que a gente vê tem essa história de pele, realmente. Diga. Uma coisa que eu também consultei um especialista, na verdade ontem à noite, quando essas imagens chegaram para a gente, foi sobre a questão da dor, né? Como é que ela teria sido muito doloroso com base só com um embasamento visual, né? No que a gente está vendo nessas imagens. Sim. Pegar um avião, vir para o Brasil com essa situação ali, com esses machucados, e como teria sido para ela ainda visitar a mãe com esse porte de machucados e não ter falado nada, ter visitado o marido e num primeiro momento não ter reportado nada. E o que esse especialista me diz é o seguinte, visualmente falando, visualmente ali o que eu tô vendo, é muito difícil para ela ter carregado isso dessa forma. Então o que ele diz o que esse especialista me diz, Sônia, e é uma visão dele, né? Claro que não é uma coisa técnica, ele não a consultou, mas o que ele diz eu desconfio que ela tenha saído dessa forma aqui de Paris, porque realmente, pelo que a gente vê, seriam ferimentos muito graves para ter toda essa logística aí dela. Mas é uma opinião pessoal que eu quero ressaltar, que é do especialista, né? Ele não teve ali presencialmente com ela, é um aporte aí que ele faz num embasamento somente visual. Certo. Bom, e por falar, daqui a pouco o Alessandro volta e eu gostaria de saber, esse pai do filho da mulher que denunciou o Neymar, que eu saiba, foi ele que ficou tomando conta do filho enquanto ela viajava. Ela chega para ele e diz que está indo para Paris, uma pessoa absolutamente endividada, ele não fez nenhuma pergunta. Com o que ela teria respondido para justificar uma viagem como essa, são pontos também ainda obscuros dessa história. Tá. E o Alessandro está na linha, alguém quer falar? Você sabe que Vlad. estão fazendo uma enquete aqui no meu Instagram e eles estão dizendo o seguinte, que isso também pode ser micropigmentação, porque às vezes tem muita estria e a pessoa vai lá e faz, e pode ser que ela já tivesse feito e foi viajar assim. Entendeu? Pode ser, mas as estrias vermelhas, normalmente, elas são as mais recentes, né? Como ela malhou. As brancas é que conseguem bom resultado com a pigmentação. As vermelhas, nem tanto. Pode ser aí o caso dela, né? Uma coisa que me chama muita atenção, eu não estou aqui falando do laudo e nem quero desconfiar de quem fez o laudo. Mas, geralmente, as pessoas que sofrem quaisquer problemas, elas acabam procurando o IML para se fazer um exame de corpo de delito. Se, de fato, ela tem tantos hematomas, tantas coisas, eu fico pensando, ora, por que não procurar o IML e procurar um local de forma particular, um laboratório particular? O IML, você tem que ser mandado para lá através de uma autoridade, ou seja, você vai até a delegacia, você presta a queixa, calma, você presta a queixa e aí ele te encaminha. Curiosamente, ela fez isso antes, um exame particular antes. Agora, ela acho que vai ter que fazer. Né? Ela fez o processo inverso. Mas talvez agora ela vai tenha as evidências. Aí é que tá, entendeu? Né? Ela deveria ter ido à delegacia. Por que você faz uma coisa antes, mesmo de denunciar, em particular? Porque o processo seria denunciar e ir para o para eu entender, ela pagou o exame. Sim, ela pagou, é particular. O exame de corpo de delito. Sim. Isso. No hospital conceituado. No hospital conceituado. Agora, o que saiu lá no laudo, hematomas e arranhaduras tipo digitais. Sim.
As estrias poderiam ser as arranhaduras? Então, eles falaram hematomas e arranhaduras tipos digitais. Porque a gente sabe, quem leva tapinha no bumbum é o filhinho, né? Você pega o filhinho e vai lá dar uns tapinhas. Agora, no caso de um relacionamento... Sabe de nada, inocente. Foi sexo selvagem. Não, então, por isso que eu tô falando. Tapinha no bumbum se dá em criança. Agora, esse tipo aí que pega aquele martelo de bater carne, de amaciar bife, e fica todo marcado... Tem gente Eles que apagaram gosta, a luz. Não, então, mas se gosta, foi consentido. Sim. Meu amor, eles Então, apagaram a luz e acenderam Ninguém o leva pavio. tapa no bumbum assim de graça. Como é que é? Eles apagaram a luz e acenderam o pavio. Pois então, falando com mulher, à primeira vista, você olha e você fala, são estrias e são recentes, não é? Agora, essa história de digitais, arranhaduras glúteos. Agora, tipo digitais. 1 quilo de arranhão dos dois lados e assim, com cara de estria. E 6 dias após... Não sei, 6 dias após, aí fica meio estranho. Deve ter ficado mais feio, então. Pois é, aí é que tá. Já a gente volta lá, não somos especialistas, vamos mesmo ter que aguardar, né, para não falar bobagem. Alessandro Lobianco, direto do Rio de Janeiro, falando com a gente. Diga, querido. Olha, Sônia, informação importante que um colega da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática me envia agora pelo Zap, que está cancelado o depoimento que o Neymar daria na delegacia nessa próxima sexta-feira, Sônia. Sim. De acordo com essa informação que me passaram, um advogado do atacante esteve presencialmente hoje, mais cedo, na delegacia e solicitou a troca em razão da agenda do jogador com a CBF. Sim. E o delegado concordou, Sônia, porque o Neymar alega que ele precisa estar em Porto Alegre nessa sexta-feira, porque a equipe vai disputar um amistoso no domingo, né? Então o delegado aceitou o argumento e agora, até o final da semana, a defesa vai apresentar uma proposta de uma nova data aí para o Neymar comparecer e prestar esse depoimento. Ok, então é importante, a gente até já tinha falado dessa história da sexta-feira, que talvez ele prestasse depoimento lá em Porto Alegre mesmo, mas a defesa dele conseguiu adiar e uma nova data vai ser marcada. Então, pelo menos para essa semana tem alguma coisinha aí resolvida, né, Alessandra? Isso. E em relação ao depoimento que ele tem que dar aí em São Paulo, Sônia, a defesa do Neymar também já se manifestou e falou que ele vai se apresentar de forma espontânea, mas que agora não seria o momento ideal, porque primeiro o interrogatório é todo feito com a vítima, para depois, né, quando o delegado tiver em posse com todos os argumentos ali prestados pela vítima, e você até reforçou que ela vai precisar dar esse segundo depoimento, aí sim o acusado ele é interrogado ali com base em tudo que a vítima falou. Então, assim que essa moça terminar esse segundo depoimento, a defesa do Neymar diz que ele, independente de data marcada ou não, ele vai se apresentar ali de forma espontânea para dar o depoimento dele. Tá certo. Então, obrigada, Alessandro Lobianco. Qualquer nova informação é só chamar, tá certo? Bom, a Rafaela, irmã do Neymar, postou um vídeo em defesa do irmão, evidentemente. A mãe fez a mesma coisa, o pai já havia feito declarações em defesa a ele. Vamos ver a da irmã agora. Como todo mundo sabe, eu nunca fui de me posicionar em nenhuma rede social para falar ou deixar de falar o que sai do meu irmão por aí, qualquer matéria, alguma coisa assim. Eu sempre me mantive quieta, sempre fiquei em silêncio e deixei que o silêncio falasse por mim. Mas dessa vez a situação é diferente, né? É uma situação super chata, é uma situação que pra mim, pra minha família, tá sendo muito difícil, porque eu acho que eu nunca vou entender uma pessoa fazer isso, uma pessoa acusar a outra dessa forma. É um assunto muito sério, um assunto que muitas mulheres hoje em dia lutam por isso. E o porquê ela fez isso eu nunca vou saber. Mas eu espero de coração que você consiga dormir, que você tenha consciência de tudo que você fez, que você consiga dormir tranquilo. E eu não desejo o seu mal, não desejo mesmo. Como você disse nas mensagens aí, desejando o mal do meu irmão, eu não desejo isso pra você. Desejo que Deus te perdoe de coração. E que você consiga seguir em paz depois de tudo isso que você fez. Foram uns dias difíceis pra gente. Foi muito difícil você ler essas coisas, você ouvir essas coisas das pessoas que você mais ama.
E eu amo meu irmão acima de tudo, bato a cara por ele. E então eu acho que todo mundo que conhece meu irmão sabe que ele nunca faria uma coisa dessa. E é triste. É de você querer brigar, né? Porque meu irmão é a pessoa que mais me protege nesse mundo. As pessoas que conhecem a gente sabem disso, sabem o quanto ele é importante pra mim. Então eu nunca vou deixar ninguém falar uma coisa dessa dele, porque é horrível. Então quem tem irmão sabe, quem tem uma família sabe. Então é isso, obrigada de verdade por todas as mensagens. Tá aí o depoimento da irmã do Neymar, da Rafaela. Daqui a pouco a gente volta lá, tem mais coisas para nós conversarmos. Daqui a pouco tem uma entrevista com o Fabiano, cantor Fabiano Martins, não é? Em função da entrevista que o Geraldo Luiz fez no último domingo, no Domingo Show, com a viúva do cantor Marciano, pai do Fabiano, e que o público realmente não aprovou. Então daqui a pouquinho, e ele ficou muito magoado também, mas daqui a pouquinho ele conversa aqui com a gente. Olha aqui, Fabiano Martins. Chegou. Tudo bem, Soninha? Em ocasiões felizes, me conta. A última vez que eu te vi estava triste, hoje está triste também. Você vê só que pois coisa, é. Né? Olha aqui, a gente trouxe o Fabiano aqui no nosso programa para conversar com o Felipe, com o Thiago, com o Vlad, tudo bem, comigo. tudo bem. Boa tarde. Justamente porque a gente recebeu uma chuva de reclamações de pessoas inconformadas, né? Que se tivesse dado tamanho destaque para a viúva do cantor Marciano, se prestado homenagem a ele, enfim, e se tivesse colocado em dúvida de uma maneira rápida, mas foi colocado, que o Fabiano fosse de verdade filho do Marciano, uma coisa que está mais do que provada. E ele vendo tudo isso, claro que ficou muito magoado e tem todo o direito de dar o lado dele dessa história, né, Fabiano? Tudo bem, tudo bem. Você bem. estava vendo o programa, como é que foi não, isso? Não, eu estava no evento, na verdade, né? E aí meu telefone, sabe, toque, mensagem chegando e tal, e eu ali, né? Sim. Aí eu parei o meu evento e fui ver, né? Aí eu fui ver um monte de mensagem, todo mundo falando, liga na televisão, liga na Record agora, liga na Record agora. Aí eu liguei, tava ela falando, a loira falando, né? E aí o Geraldo perguntou pra ela, mas e aí, ele é filho dele, o que você acha? Ela, eu prefiro não responder. Ou seja, até aí tudo bem. Ela duvidar, pra mim, pouco importa, não faz diferença nenhuma, entendeu? Tanto faz como tanto fez aquela mulher pra mim. Agora, o Geraldo falar aquilo, entendeu? Da forma que o Geraldo falou, eu acho que o Geraldo chegou e falou, eu não sei se eu falo filho, possível filho. Pô, Geraldo, aí não, né, cara? Pô, eu acho que o Geraldo, antes de fazer uma matéria, ele tem que pesquisar, ver, entendeu? Porque quando você fala possível filho, suposto filho, você deixa em xeque se é ou não. Aí, aquelas pessoas menos informadas, tá vendo, não é filho nada. Então, eu acho que faltou pro Geraldo aí um pouco de ética da parte dele. E ele ouviu só um lado da história, ele não ouviu o meu lado. E assim, ele ouviu o lado, desculpa, mas mentiroso. Eu nunca vi tanta mentira contada em rede nacional como vi domingo. E eu achava que era só Alexandra, mas aí entra a filha do Marciano, que foi criada com ele, a Marciane. Ela falou coisas gravíssimas, inclusive, eu cansei de ser bonzinho. Eu acho que isso cabe processo e ela vai ser processada pelo que ela falou. Sim. O que ela falou foi muito grave. Ela falou que foram feitos 3 exames, que 2 exames de DNA foi feitos em programa de televisão e que foi no Ratinho na época problema? E foi na Márcia Guzmit. Mas ela falou aí, ela falou que o 3º exame é um exame que eu encomendei e que eu apareci com resultado positivo. Ou seja, ela deu a entender que eu possa ter forjado esse exame. Sim. Ela tá louca, porque o exame está aqui e esse exame é feito pela justiça. Claro, assinada pelo juiz. Sabe. Assinada pelo juiz. Então, como que ela fala uma besteira dessa em rede nacional e o Geraldo achando aquilo bacana? Tipo,
Não, ela mentiu. Então, assim, ela vai ter que provar isso que ela falou. Ela vai ter que provar esse exame que ela falou. Gente, que eu você está registrado no nome registrado, o exame do DNA está aí pela Marciano, justiça, olha, feito gente, pela justiça. Essa história tem o quê? Mais de 15 anos. É, exatamente. Né? Todo mundo que acompanhou a história do Fabiano, isso desde ele adolescente ainda, sabe que o próprio Marciano reconheceu e sabia e falava que ele era filho realmente. E ela falou que eu forcei o juiz ainda. Você pode forçar Ela o falou juiz. que eu forcei o juiz. Você forçou. Ela falou que eu forcei o juiz. Gente, que poder que eu tenho de forçar um juiz. Que isso, gente. Então, Alguém ali, louca, né, tipo, não se desculpa, mas força ela tá um pirada juiz. em falar uma coisa mas dessa. Mas o poderoso da história seria o Marciano. Você forçou o juiz porque daí supostamente você poderia ser um filho do Marciano. Ela deu... Aí ela falou coisa absurda, falou que o Marciano me enchia de presente. A gente sabe, com os presentes... Deixa eu respirar aqui, vai, deixa eu respirar. Eu nunca ganhei nada. Olha o laudo tá ali, ó. Tá aqui, 99,999%. O exame está aqui, sabe? Tá mostrando o exame aí? Ó, tá? Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, que é... Exatamente, não foi um exame que eu encomendei, viu, Marciane? Que eu encomendei esse exame. De exame de DNA. Aqui é a certidão de nascimento. Que trocou. Com reconhecimento do nome do pai, tá aqui, né? Tá tudo aqui. José Marciano. Então, o José Marciano, Aqui, ó. olha aqui. Coloca José aí, tá Marciano vendo? José Marciano e Ruth Martins. E Ruth Martins. Pai, José Marciano, que era o cantor sertanejo Marciano. Então, isso aqui, me desculpe, isso é documento, é legítimo, é fruto de justiça, de uma questão legal que foi devidamente resolvida em favor do Fabiano Martins. Tá? E reconhecida pelo próprio Marciano. Enquanto ele pôde, ele evitou, mas chegou uma hora que não podia mais, que aliás não tinha mais o que fazer. Estava mais do que provado. E a justiça veio e carimbou. Então não vem com essa conversa furada, E não. outra coisa, ela falou assim, eu não sei por que eles batem nessa tecla toda vez eles batem nessa tecla que é mentirosa, que eles falam que eu cheguei até o Marciano pela mídia. Mentira, eu já falei isso várias vezes. A gente tentou foram um ano tentando chegar até ele, sem mídia, sem nada. Sim. E foi um ano que ele sabe, que ele negou. Então para, Alexandra. Para, Marciane, vá para a televisão e fala a verdade. Vá para a televisão e fala que você bloqueou todas as redes sociais do meu pai desde 2012, 13. Fala que sabe? você impediu fala a o verdade, filho de se tenha despedir do coerência, pai, sabe? né, diante do caixão dele. É muito triste. Fala vocês, acho que eu já estou muito revoltada. Vai, Vlad. Eu queria saber do Fabiano, por que ele acha que tem tanta essa perseguição? Por conta da herança? Eu acho que por é conta da herança. moral, da memória do seu pai? Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Herança, cara, assim, ó, sincero, eu quero nem saber disso aí, eu não sei quanto que vai entrar. Mas tem elas direito. estão com medo, né? Você está falando da questão Mas, Fabiano, é um direito seu. Eu sei que é um direito meu, mas eu não tô ali, tipo assim, sabe? A regra é clara. Os descendentes têm direito à herança. Então você tem direito, você é descendente, você é filho dele. Por exemplo, ela falou num programa que o apartamento do Guarujá é deles, né? Só que o meu advogado puxou, não tem nada no nome dele lá. Ou seja, então assim, existe muita coisa por baixo do pano e muita coisa por trás que ele fez, entendeu? E eu não posso falar aqui porque são coisas que eu não tenho prova, exatamente. Mas tem muita coisa que eles fizeram aí. Muito patrimônio escondido, é isso. Exato, muitas e muitas coisas. Então assim, isso ela não fala na televisão. Ela vai lá querer pagar de boa moça, que eu sou um monstro da história. Ah, pelo amor de Deus. Mas só que é o seguinte, o Brasil inteiro, né, já não cai mais na lábia dela. Você vem enxurrada o Brasil de inteiro viu críticas. você aqui no Não dia. cai mais na lábia dela. Né? O Brasil mais. inteiro, desculpa, Fabiano, o Brasil inteiro viu você no dia, quando seu pai morreu, que você foi impedido. Exatamente. Sua irmã veio aqui no programa, você estava ao vivo, você não queria estar aqui na televisão. E outra coisa também, o fato dela barrar no velório era uma coisa que a processo também. Eu não ia processar, mas vou processar agora também ela por isso. Eu vou processar a Alexandra por não ter deixado eu entrar no próprio velório do meu pai, que era um direito meu. Sim. E eu vou processar a filha do Marciano por falar que o exame de DNA, que é feito pela justiça, eu encomendei. Tá. Então, elas vão ter que provar isso aí, porque, né, você ir pra televisão e você falar bonitinho e tal, mas tem que provar. E eu acho que quando elas entram no discurso de que você foi procurar o teu pai através da mídia,
você está munido de documento. Exatamente, né? Você gente, tem exatamente. legitimidade, você tem todos os documentos e a justiça ao teu favor. Agora, sobre a questão da herança, quando você fala assim, não me interessa, tem muita coisa por trás, não importa se vai ter ou se não vai, uma hora aparece. Sim. Entendeu? E se você é filho, você tem o direito. Exatamente. E ponto final. Eu E você sei tem disso. no direito, você vai aceitar, não vai? Sim, claro. Ele tem filho para criar, que né? aceitar. Ele tem, Tem um a filho carreira pra pra criar. seguir. Tem, né, Exatamente. tem a carreira para investir, ele tem tudo para fazer, porque a ajuda desse pai realmente ele nunca teve. E não foi nem por presunção afetiva isso. E nem financeira. O reconhecimento não foi nem por presunção. Não. É legítimo. É legítimo. Então, E eu não fiquei tem o sabendo que eles negar. passam, assim, na verdade, assim, eles passam uma imagem para os artistas próximos. Porque, assim, ter muito artista, né? Inclusive Sorocaba, é que me vê como mau caráter. Vê eu como o quê, né? Como, assim, um cara, né, aproveitador. Porque essa imagem... Você aproveitou tanto, hein? é essa imagem que eles querem passar para o mundo artístico e para os amigos próximos, entendeu? É sertanejo, que eu sou mau caráter, enfim. Poxa, né, gente? Eu acho assim, que está na hora, né, das pessoas botar na cabeça que eu sempre quis meu pai um abraço, um carinho, um afeto, sabe? Nunca teve, isso. nunca vai ter. É isso, Como provar, é isso. como provar que você é mau caráter, sendo que você sempre ralou independentemente? Exatamente. Ficou lá na porta do antigo mapping, ó, cantando Né? e Pra Eu sou um chegar artista, certo. eu passei lá e vi esse rapaz cantando eu sou um artista lá que eu com o vendi violão 85 mil CDs assim, Sozinho, na sem raça, gravadora, trabalhando. sem empresário, Sol, sem nada. chuva, ele lá. 85 mil CDs vendidos assim, sabe? Então, né, gente, tem coisa que a gente vê e A eu fiquei indignado. A gente volta aqui já já. Geraldo, ó, nunca deu uma chance para esse menino ir cantar no seu programa. E é estranho isso aí do Nunca Geraldo. deu. Nunca me deu uma chance A gente no programa ama dele. você, mas desculpa, você vai para a geladeira. Porque, ou pelo menos ouvisse o lado dele e apresentasse os dois lados aí no programa. Agora, dá voz para a vilã da história, porque é isso o que a Alexandra é e sempre foi, né? Alguém que proíbe, que impede um filho de se despedir do pai. Na hora do velório, no último adeus, você não pode dizer que seja uma pessoa que tenha coração. Não é, começa por aí. E por que ele, que sempre foi a grande vítima, não teve a chance de falar? Né? É isso que eu não Nenhuma consigo ligação, aceitar. nada, ninguém me ligou. E a gente sabe o tamanho do coração do Geraldo. Vamos ver se bate aí a seu favor, porque isso foi uma injustiça. Eu não gosto, mesmo quando é de quem eu gosto, como é o caso do Geraldo Luiz, eu não vou ficar calada, porque eu conheço a história desse menino desde o começo, há mais de 15 anos. A gente sabe onde está a verdade dessa história. E não é com elas, não é nem com uma e nem com outra, nem com mãe e nem com filha. Isso a gente pode garantir aqui, tá certo? Olha, sabe que hoje não vai dar tempo da gente contar todas as fofocas daquele aniversário lindo do Thiago Rocha. Parabéns, viu? Próximo convite, né? É verdade. Você ia dar de cara a cara com o Geraldo lá, porque a gente se cruzou. Eu gosto do Geraldo, senhora, sabe? Eu assisto o Geraldo, eu gosto dele, só que eu não mas entendi o por que é ele fez certo isso. É certo, né? O que não é certo a gente tem que falar. Eu acho que faltou informação para ele. E ele é uma pessoa do bem, então acho que ele vai reconsiderar essa história, vai complementar essa história, né, Geraldo? Que seria a melhor coisa a ser feita. informação não chegou Mas completa. ontem tinha tanta gente que a gente não conseguiu nem falar. Foi beijar, abraçar, tchau, porque realmente estava TAP pode ter lotado, errado, né? mas injustiça ele não comete. Não, é isso né? que eu tô falando. Não, ele errou, Né? fato, ele errou. Ele errou. Ninguém acha que ele acertou. Ele errou em falar, né? Mas ele tem bom suposto coração. filho. Não, ele errou. Mas eu tem acho que ele bom vai dar uma coração. chance para você dar a sua versão seu lado e também da como você foi história. citado, E falar, faz né? tempo, que meus fãs Calma, pedem pra mim, toma eu fico uma nervoso. água, toma Faz tempo que meus água. fãs pedem pra mim ir pra lá pro programa dele, sabe? E nunca deu certo, não chama, enfim. Aí chega domingo, ele vem com essa matéria aí, que não caiu tão O Não, suposto é isso. filho dele tá aqui, ó. Aqui, exatamente. Aqui tá a prova, Sônia Abrão. Exato. E a gente vai Aqui, ó. pedir DNA aqui no nosso programa, Geraldo. Aí, ó. Mas Essa eu acho que é foto bom de até ontem, ele esperar, né? porque o programa do Geraldo não voltou com um novo cenário, com o Formato auditório, ainda. porque o cenário não ficou pronto. Tá. E ontem eu perguntei pra ele sobre o anão Marquinhos. Ele falou, o meu desejo é que o Marquinhos faça Claro. parte do meu programa, Ai, que mas não ótimo. depende de mim. Mas eu acho que ele não, pode voltar. Todo mundo
E ele já volta lá cantando. Gosta, já volta, já tomara. bota o Fabiano cantando lá, conversa com ele, conheça ele, você vai ver essa história, sabe? Nós somos seus amigos, você conhece a gente, você confia na gente, então confia no que nós estamos falando aqui. Essa história, a história certa, a história do sentimento, a história de quem foi injustiçado, tá aqui, ó, tá do nosso lado, não estava do seu lado, isso você pode ter certeza. Então, ouça o outro lado também. E eu vejo lá, tantas histórias que ele conta, né? Sim, de cantores interiores do Brasil. É um grande contador de histórias, eu conta vejo, a história completa. Pô, Geraldo, a minha história seria uma história e tanto, né? É para você contar um dia no seu programa, um artista que luta, que tocou. Eu acho que seria bem bacana para ele realmente contar a minha história lá. Você falou Mas de o Raul preconceito. Gil já te convidou. Já. Né? Raul Gil Se já o te medo dele é convidou. que eu fale mal do Marciano, eu não falo mal. É outra coisa que a pessoa... Gente, eu quero que alguma pessoa que vai no meu show conte o mal que eu falo do meu pai. Eu não falo mal, sabe? Um tempo que eu falo mal contou nenhum. tudo que o pai nunca dele falei. fez o favor de fazer para ele, né? Realmente, Eu falo realmente a verdade. realmente o que acontecia. aconteceu. Agora, E o se que não é bom. interpreta isso, Nunca não é foi bom. bom. Só falou a verdade. O mal, isso já é do público. porque Não, daí é o mas não é público isso, que decide. Felipe. As atitudes todas não foram atitudes generosas e não foram Nem um atitudes pouco, boas. foram mesquinhas Mesquinhas. mesmo, Então, mesquinhas. todas as atitudes que ele conta, é claro que as pessoas vão interpretar como ruins. O que não significa que ele está falando mal do pai dele. Ele só está falando o que A aconteceu. verdade. Ponto. O mal quem fez foi Foi o pai. E não o sabe? filho. É isso aí. E deve estar acertando as contas lá com Deus. Agora deixa ele pra lá e vamos acertar as contas aqui na Terra. Aqui tá fácil ainda, né? Aqui Eu não dá sei, pra não. consertar o dinheiro. Se tá fácil esse negócio de herança, dá uma dor de cabeça. Não, eu tô falando assim, aqui tá fácil, porque o Fabiano tá aí pra Tá aqui pra esclarecer contar. todas as coisas, E né? ainda bem que você abriu espaço pra mim, né? Porque Não, eu tava tá bem sempre, preocupado aqui já. a casa é E sua, você não precisa ficar sabe. pensando em artista A, artista B, tá pensando Não. isso, falando aquilo de você, porque eu acho que o que conta é a opinião pública. E o público tá E do o lado público dele. está do seu lado. Desde o domingo até hoje, a gente recebeu milhares de mensagens você pega de os pessoas. comentários na página Fala, do o Geraldo, Fabiano não você vai vê. falar? Se estão O falando, Fabiano se não vai falar? de você, pouco importa. O importante é dinheiro no bolso, o importante é você ficar bem, o importante é você trabalhar. Quem gosta de você, ok. Quem não gosta, que se lasque. Agora você vai ter que ficar passando a vida se rebaixando pros outros, porque E por Fernando, causa do porque seu Sorocaba, pai. porque fulano, porque Beltrano. Que se lasque. Que Faça contaram o pra mim seu isso aí, né? trabalho. Que no meio deles ali eu sou... Eles me veem como... Deixa como... ver, meu. Deixa ver, não tem Você problema. sabe. Você sabe a sua Aproveitador, verdade. entendeu? Aproveitador? Sabe. É lógico. Nossa, aproveitador. que você é isso que eu aproveitou? falei. Olha tudo que ele aproveitou do pai, desprezo, porta de camarim na cara, processo, porque tão pai que processou o próprio filho, que jamais teria condições de pagar para ele o que ele queria, sabe? É isso. E perdeu, né? E perdeu, e claro que perdeu, porque era uma injustiça. Por isso que a gente está falando, tudo que ele fez aqui para esse filho, está acertando as contas lá com Deus, porque justiça divina existe. E a gente, né, por enquanto, não E está uma nesse outra coisa também que eu ando departamento. reparando assim, isso é muito chato para a imagem dele mesmo depois que ele morreu. Eu acho que isso é muito chato para Alexandre, que foi a esposa dele. Você vê tudo que fala dele hoje na internet, onde você vê uma enxurrada de pessoas que falam um monte. Eu acho isso muito feio. E eu não acho isso legal. Você entendeu? As pessoas, sabe, a internet fala mesmo, entendeu? Você pega toda a reportagem dele, 80% da galera, né, detonando. Sim, é ele isso Pelé não é, mas nessa história entendeu? de filho. Mas Isso. ele plantou isso aí. Ele Pelé. Ele plantou isso aí, porque foram mais de 20 anos, né? Foram 20 anos de luta, oportunidade que ele teve de chegar até mim, dar um abraço, a gente ser criar, amigos. né, afetivamente, alimentar um laço Então, infelizmente, de amor ele morreu com essa entre pai e imagem aí, filho. sabe? Bem triste, assim. Mesmo que não pessoas. alimentasse esse laço de amor e filho, não quero. A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa existe, não se justifica, mas existe. Agora, não persegue, não tripudia, não judia, como foi feito com esse garoto. Não rejeita, né, da maneira como ele foi rejeitado. E não só ele, né? Tem a Marciane também, que a gente sabe da história. Apesar dele aceitar, nunca registrou. Foi rolando a menina com conversa, nunca registrou essa menina. Nunca fez um teste de DNA com essa menina. E apareceu mais uma filha agora, né? Mais Apareceu uma agora? mais uma agora que é herdeira também. Tá aqui. Paraná. Ó, Geraldo, você vai ficar um pouquinho na geladeira, tá? Com muita Não é dor tapete no coração, vermelho pro meu não pai? É tapete Olha, vermelho pro você seu viu? pai. E quem vai botar o pai na geladeira vai ser você. Ah, não, Pode Thiago, botar não, Thiago, seu põe pai na você. geladeira. Você Não, é o colocador oficial de pessoas na geladeira. Exatamente. Família é assim mesmo. O próprio pai? Vai colocar o próprio pai na Família geladeira. é assim Tá vendo? Família às vezes dá colocou. Tá aí, confusão.
colocou, tá lá. Já, Desculpa, papi, eu te amo. A gente te ama, mas vai pra geladeira. Bom, olha aqui. Vamos voltar aqui, continuar esse nosso assunto, não é? Porque aquilo que o Vlad estava falando, o próprio Fabiano também, a reação do público, ela foi imediata. Foi. Quando viram aquelas duas no vídeo sendo entrevistadas, falando aquelas barbaridades para o Geraldo Luiz, o pessoal se revoltou nas redes sociais e eu achei muito saudável fiquei, então? essa Nossa, fiquei reação, arrasado. né? Então, aí você chegou a ver o vídeo? Então, eu vi ela Depois. falando, né? Depois eu vi a Marciane. Não, Marciane. Não. Marciane é minha irmã que eu gosto. Sim, é a que você gosta. A Marciane falando. Eu fiquei assim, olhando assim. Sabe que você para assim? Não é possível que eu tô ouvindo esse tipo de coisa. Fiquei Uma coisa parado. que a gente pede pra ser surdo, né? Não, sabe, não é Não, ele possível. postou o exame de DNA para ver se Não é parava possível, com aquilo, exatamente. né? Eu fiquei, não é possível que essa menina, ela tá falando todas essas coisas em rede nacional e mentindo assim na maior cara de pau. Ela chega e fala, não, mas tudo que o meu pai dava pra mim, dava pra ele. Me desculpe, eu tenho que rir. Me desculpe, eu tenho Piada que isso, rir. gente. Porque Piada é isso, piada, ela falar uma coisa é dessa. piada. Em rede nacional, eu nunca ganhei nada. Nada. Um presente, uma Nem o calça Figo jeans, podre. uma Ganhou um roupa. processo, Tem né? uma Dois. história. Quase teve que pagar. Eu tenho uma história, não sei se eu te contei essa Verdade. história, que em 2009 eu estava cantando, né, lá no centro de São Paulo, e eu tive o som prendido na época, né, Eu lembro. pela prefeitura. Eu liguei pra ele no dia. Eu liguei Sim. pra ele e falei, pô, dá uma força pra mim e tal, que eu tomando todo o meu som. Ah, tá, né? Daqui a pouco eu te ligo. Até hoje. Olha, não vai ligar Você mais. liga agora, Não vai ligar mais. E ela fala que. Eu Pelo vou amor de tomar a Deus. liberdade de contar uma coisa que você sabe disso, que eu nunca contei pra ninguém, mas eu vou tomar até mesmo pra te defender. Eu, em 2006, isso tem mais de 10 anos, eu conheci o Fabiano num prédio onde eu morava, lá no centro de São Paulo, e ele na época tinha uma namoradinha lá. E aí eu conhecia a namorada dele, enfim, a gente batia papo. Eu lembro. Ela várias vezes comentou comigo que ele ia lá pra almoçar. Então, se ela tá indo na televisão dizendo que você, que é a mesma coisa que dava pra ela, dava pra você, é mentira. Isso é mentira. Nunca, porque mentira. eu vi, mentira. eu testemunhei várias vezes ele indo lá no prédio, justamente porque toda aquela época o pessoal te ajudando, todo mundo te ajudando. E ele também cantava lá em frente o Teatro Municipal, na frente de uma ali loja foi lá de um com você. magazine. Sim, do Marvin. Então, você desculpa eu Olha as expor isso. imagens Não, dele, você desculpa gente. essa Olha, história? Essas Não. imagens o Brasil inteiro conhece. Sim, todo mundo passou sabe por da minha aí história. Pra ver o Fabiano. Sabe o que E eu me orgulho disso, me orgulho disso. 85 mil Mil cópias CDs vendidas. dessa Um por maneira, um, gente. um 85 mil cópias vendidas, um a um, dessa maneira, na Eu rua, gostei da chovendo, bailarina. frio, Você vê, calor. eu vim aqui brincar, pô, tá na hora de algum empresário, né? Eu gostei da bailarina, ó. Cuidado de Completo você, né? aqui, poxa vida, né? Leva Fabiana Martins, contrato Fabiana Martins. A dona Vaneide? Eu Ela gostei. roda, Olha lá, dona Vaneide. Dona Maria, olha lá. Que bárbaro. Ô, Sônia, mas ó, Muito legal. muito obrigado por tudo. Viu? Sabe que eu te amo, né, Sônia? Imagina. Você é a pessoa que eu amo demais, eu tenho um A carinho gente por você também incondicional. ama você. Peraí que eu É. volto aqui. A gente Sônia vai Abrão continuar nossa tá comigo desde o conversa começo. aí. Gente, olha, vamos agora com o Fabiano Martins cantando a música Vamos Viver de Amor. Vamos lá. Tudo começou em uma noite linda. Nosso olhar cruzou, eu gamei. Foi tão intenso assim. Parado ali fiquei, por você me apaixonei. Você era tão linda, um sorriso encantador, seu jeito de menina, meu coração logo se apaixonou. Vamos viver o amor, deixa acontecer. Vamos viver o amor, vem aqui, vamos seguir. Essa paixão bate o coração. Vamos
tudo começou em uma noite linda. Nosso olhar cruzou, eu gamei. Foi tão intenso assim, parado ali fiquei. Por você me apaixonei. Você era tão linda, tão linda. Um sorriso encantador. Seu jeito de menina, meu coração logo se apaixonou. Vamos viver o amor, deixa acontecer. Vamos viver o amor, vem aqui, vamos seguir. Uma essa paixão bate o coração. Vamos viver o amor, seu jeito de menina eu gostei. Eu já me apaixonei. É um amor. Nossos corações se encontrou. Estou aqui, amor. Vamos viver o amor, deixa acontecer. Vamos viver o amor, vem aqui, vamos seguir. Uma essa paixão bate o coração. Vamos viver o amor. De volta aqui ao nosso programa, essa música linda, Vamos Viver de Amor, é da própria autoria do Fabiano Martins. Peça os shows dele, vocês vão amar. Dá o contato mais uma vez. Bom, é 11, né? 9 30 47 27 33. 11 9 30 47 27 33. Alô, empresários, escritórios, aqui o artista. Pois né? é, né? E um artista muito legal, né? Invistam nele porque vale a pena, de verdade. Obrigada, viu, Fabiano? Obrigado, Sônia. Te Muito amo bom mais uma você vez, ter tá? vindo aqui. Felipe A também, gente vocês também todos, ama vocês vocês, moram tá? aqui, ó. Parabéns. Estamos do Obrigado, seu lado. A música do é seu lado. linda. A música Obrigado. é linda, Vamos adorei. viver o amor. Sempre. Super afinado, cantando muito bem, Fabiano Martins. Tchau, Vlad. Tchau, Sônia, Tchau, até mais. aniversariante. Obrigado, Sônia Abrão. Sucesso à festa, hein? Parabéns, Tchau, obrigado. Sucesso à festa. Amanhã a gente conta. gente. Beijo, tchau. Pode contar esse fone aqui? Hã?